Sejam bem-vindos ao Pode Se Ligar, o podcast do Grupo Alloy Meet. Eu sou a Amanda, sou assistente de RH aqui no grupo. Antes da gente começar, vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Tem até um QR Code aqui na tela para facilitar. Hoje nós vamos falar sobre onboarding. Estamos aqui com duas convidadas, vou pedir para elas se apresentarem. Olá, pessoal, eu sou a Cris, tudo bem? Oi, gente, eu sou a Kemi. Como eu falei, nós vamos falar sobre o onboarding. Então, para começar, meninas, eu gostaria que vocês explicassem pra gente o que é o processo de onboarding. Então, vamos lá, né? Deixa eu começar. Então, antes da gente falar do processo de onboarding, o processo de onboarding, ele começa no momento da aprovação do candidato, né? Então, alguns podcasts passados, a gente falou da importância, né, de ligar para o candidato, de sentir, né, a vibração do candidato quando ele é aprovado numa entrevista. Então, o nosso processo de onboarding, ele inicia aí. Quando a gente liga para o candidato e fala que ele foi aprovado no processo de seleção, né? Já manda um e-mail de boas-vindas para ele, né? Dizendo tudo que a gente espera ou não dele, né, Kemi? Isso. E aí, né, começa a integração, né, o acolhimento desse novo colaborador na empresa, né, e daí vamos a parte do... Burocrática mesmo, burocrática, né? Isso. Então, a gente vai apresentar ele, né, a questão das dinâmicas da rotina e principalmente a cultura da empresa, né, para o colaborador, para ele efetivamente vestir a camisa do time. E aí começa, né, a parte dos treinamentos que ele tem que, né, passar e também, né, a questão do acompanhamento desse colaborador a partir da entrada dele dentro da empresa. Que bacana, porque eu acho que a ideia que todo mundo tem do onboarding é só aquele boas-vindas, né? A integração, né? Exato. Fez a integração, tem lá boas-vindas na mesa e acabou por ali, e não é. Bem legal. E Cris, qual que é a importância de ter esse processo de onboarding estruturado dentro da empresa? O processo de onboarding, ele é responsável pela retenção do talento, né? Porque a gente começa lá atrás, um processo de recrutamento e seleção e tudo mais, escolhendo uma pessoa que seja adequada à cultura, à missão, à visão, valor da empresa e propósito da empresa. E no processo de onboarding, né? Desde o momento da ligação, né? Do grau de importância que a gente dá de sentir realmente a vibração do candidato, né? Que a partir desse momento, né? Ele já passa a ser nosso colaborador, né? E dentro da integração que a gente faz, né? De apresentação de todas as diretrizes da empresa, então eu estou direcionando esse colaborador do que a gente espera dele, né, e do que ele vai encontrar também, né, de devolutiva da nossa parte, né, seja da missão, visão, valores, propósito, código de conduta, código de ética da empresa, né, as regras efetivamente falando, né, porque uma pessoa, ele precisa saber qual direção que ele tem que tomar, né? Então, um processo estruturado de onboard, ele evita, né, que a pessoa seja desligada nos primeiros 45 dias, por exemplo, né? Então, ele auxilia, principalmente o RH, na retenção desse talento, né? Bem legal isso. E só dar uma pausa aqui para avisar para vocês que quem ficar até o final vai ter conteúdo surpresa, então fica aí, que tem bastante dica legal, além de material que a gente vai liberar. Kemi, vamos lá. Como funciona o processo de onboarding aqui no Grupo Alloy Meet? O processo do onboarding, né, eu costumo dizer que ele começa desde o alinhamento da vaga, né, em si, como é que eu vou fazer a estruturação para fazer as entrevistas, como eu vou receber esse candidato dentro da nossa empresa, né, ao ser escolhido o candidato, né, eu vou fazer a parte da comunicação para ele, né, olha, você foi aprovado, então sentir toda a felicidade, enfim, e aí tem a parte da integração, efetivamente, para tirar dúvidas, né, básicas de departamento pessoal, mostrar, né, missão, valores, né, da empresa, a cultura em si. Daí, eu costumo brincar nessa hora que é o tour na empresa, né, então eu sempre aviso, olha, eu vou te expor, porque você precisa conhecer, né, todos os andares, né, conhecer em si como funciona a estrutura, né, do Grupo Alloy Meet. Então, eu sempre faço essa parte da exposição que eu costumo brincar, né? E é importante também porque a gente tem um CEO que trabalha todos os dias aqui, presencialmente, né? Então, muita gente que nos segue não sabe disso, né? Então, é importante até a gente apresentar, né, o Denis, né, nesse primeiro dia, porque se a pessoa encontrar com ele no corredor, ele vai parar a pessoa e falar, tudo bem?
quem é você, Ele você gosta trabalha de onde. conhecer, né? Exato. Então, assim, a pessoa não é pega de surpresa. Embora a gente mostre no vídeo de integração, um vídeo dele, né, falando sobre o institucional da empresa e tudo mais, a pessoa já tenha visto ali no vídeo, mas o ver o presencial às vezes é diferente, né? Porque às vezes a gente não é igual, né, do que tá vendo no vídeo e tudo mais, né? Então, é importante também isso, né, da pessoa saber quem ela vai encontrar, né, pelos andares. Não só, né, do CEO, né, mas também os heads, né, os gerentes de cada departamento, né? Então, é apresentado a empresa realmente de modo geral para esse novo colaborador. Sim. E aí começa, né, também a parte do apadrinhamento também, que é uma outra pegada, né? Entendi. E, Cris, desses processos todos, qual que você considera o mais importante? O mais importante, eu acho que é o conhecer mesmo o espaço, sabe? Então, eu sei que as pessoas, elas não vão decorar onde fica cada departamento, onde que é a sala. Então, por exemplo, aqui no Grupo Alignment nós temos 3 andares. Então, as pessoas, quando olham de fora, imagina que é bem pequena. E quando chega aqui, meu Deus, eu vou andar isso tudo, né? E a gente vai sair de um lugar. No primeiro dia, ela não vai assimilar. Mas conforme vão passando os dias, ela já vai associando. Olha, no primeiro andar tem a sala de reunião e tal. Então, ela vai entendendo um pouquinho mais, assim. Então, esse tour que as pessoas se sentem um pouco intimidadas, né? No início é bem constrangedor. Porque tá começando agora, não conhece ninguém, já tem que passar por todos os andares, falar com todo mundo. E o mais interessante é que, assim, depois dessa finalização, assim, dos andares, a gente deixa o colaborador no local de trabalho dele. Então, a gente tem toda aquela preocupação de preparar a mesa, de colocar um boas-vindas, de colocar todo o kit de onboarding na mesa dele, o computador e tudo mais. Então, assim, para finalizar toda essa apresentação do espaço, o último espaço apresentado é o espaço da pessoa que está esperando ela, né? Tá então, preparado com bastante carinho, né? Exato. Puxando uma sardinha pro RH, tá preparado com muito carinho, amor por nós. A gente pensa em cada detalhezinho onde que vai ficar ali na mesa. E a gente tem alguns diferenciais. Então, como nós fazemos parte do ESG, né? Então, a gente tem aderência a algumas ODSs aí, né? Que vai ser um próximo tema aí pra gente falar um pouquinho sobre ESG, né? Sobre as ODS, spoiler. A gente entrega a caneca, né? A caneca do Grupo Alignment, que tá sempre exposta aqui na mesa. Então, todos os nossos colaboradores recebem essa caneca de cerâmica. Então, a gente tem o cuidado de colocar o nome da pessoa na caneca, né? Então, a pessoa se sente já pertencente a isso. Então, pra mim, esse é a cereja do bolo, sabe? Esse tour de conhecer todo mundo, ainda que você não vá memorizar o nome de todo mundo. E a finalização na própria mesa, sabe? De estação de trabalho. Até porque, né, vai ser rotina dela, né? Estar presencialmente na empresa. Então, assim, a empresa vai ocupar a maior parte do tempo dela, do dia dessa pessoa. Então, se essa pessoa não se sentir acolhida, vai ser um momento ruim, né? Desconfortável para ela. Então, quanto melhor essa pessoa ser acolhido na empresa, melhor para todo mundo, né? Tanto para o colaborador quanto para os colaboradores, nós do RH, enfim. Então, tem que ter sim uma atenção especial para como essa pessoa vai ser bem acolhida, né? Acredito que isso é o mais importante, né? E faz a diferença, né? Com Concordo certeza. com vocês. Faz a diferença. De todas as empresas que eu trabalhei, o boas-vindas, né, que é como a gente chama aqui, as boas-vindas do Grupo Aloy foi assim, o melhor, foi o que mais me marcou. E eu tenho certeza que marcou e vai marcar todas as pessoas que vão passar por aqui. E eu acho bacana, assim, por exemplo, a gente tem o processo do RH como si, né, que é do processo de onboard, né, o do boas-vindas na mesa e tudo mais, só que o líder, né, da operação, o head da área, ele ter o toque dele é muito importante, né? Então, é uma das coisas assim que não é obrigatório, a gente não obriga nenhum head a fazer isso, né? Eu tenho como prática minha, né, fazer isso, né? Então, já explicando um pouquinho pra vocês, né? Então, a Amanda, quando ela foi recebida aqui no Grupo Alignment, eu tive todo um cuidado, eu tenho esse cuidado, esse preparo de receber a Kemi também a mesma coisa, a Regiane a mesma coisa, o Gu. Então, eu tenho esse cuidado de ter algo meu, sabe? Porque a pessoa vai trabalhar comigo, vai trabalhar diretamente comigo. Então,
é o início de uma formação de relacionamento, assim, do líder, né? Então, além do onboard, que é feito pela empresa, que é feito pelo RH, que foi todo preparado, eu, como head, eu tenho essa preocupação de trazer alguma coisa, sabe? Então, eu sempre compro alguma coisa e eu faço alguma mensagem personalizada para a pessoa. Então, para quem é líder, que está nos assistindo, então, se vocês puderem ajudar o RH nesse processo, né, de acolhimento mesmo desse colaborador, ajuda bastante, porque Muito. é onde a pessoa realmente se identifica e fala, pera, eu gostaria de trabalhar para essa pessoa, Se sabe? sente acolhida pelo head, né? Pelo superior dela. Quebra um pouquinho aquele acho que é paradigma que eu posso falar. De, tipo, não, ele é meu supervisor, ele é intocável. Exato. Então não é, não. Ele é humano como eu e teve esse cuidado comigo. Porque vira aquela relação próxima Sim. mesmo, né? Porque, embora as pessoas começam a falar, não, foi o RH que preparou aquilo, mas se tem aquela cerejinha que foi o head que fez, Ele né? pensou em mim. Ele fala, não, o head pensou em mim, o head se preparou para me receber, não foi somente porque a gente passa a maior parte do processo seletivo com o RH e não com a liderança, Sim. né? Então, essa finalização junto com o líder é muito importante pra gente, né? Demais. Meninas não, Kemi, eu quero direcionar para você. Brincando com esse cuidado todo, essa receptividade que precisa ter, você até citou um pouco que aqui tem o apadrinhamento. Eu queria que você contasse um pouquinho mais de como funciona esse apadrinhamento aqui no Grupo Aloy. Sim, o apadrinhamento, ele faz, né, parte do onboarding em si, e muitas pessoas pensam que essa parte do onboarding é só responsabilidade do RH, e não é isso, né? O RH, claro, faz a parte deles, grande parte, né, é do RH, mas também tem a parte do outro, né? Então, assim, como fazemos aqui? Fazemos, né, a parte do momento, enfim, quando a pessoa se integra realmente na empresa, e o apadrinhamento, ele se dá a partir do momento que, recebi uma vaga para esse tal área, tal setor, eu vou comunicar, né, as pessoas que estão, né, fazem parte desse setor, que irá entrar um novo colaborador, então eu preciso que alguém se disponibilize, né, levante a mão, né, e fale, não, quer que eu seja o padrinho? Então, poxa, você consegue, né, fazer o apadrinhamento da Amanda? Ela vai começar tal dia, ela vai, né, ficar nesse cargo, enfim. Como ela não conhece, eu preciso que você ajude ela a conhecer a empresa em si, como é a dinâmica, entre vocês, né, o setor em si, com o head da área, e também a parte de primeiro dia. Vamos todo mundo almoçar juntos, vamos fazer um café da manhã. Então, acolher realmente essa pessoa e também passar, né, as atividades, ensinar, se necessário, a pessoa, porque por mais que ela tenha um conhecimento que é necessário para a vaga, ela precisa também pegar, né, a rotina. Então, talvez ela tenha dúvida em algum sistema que ela nunca trabalhou, então pode ensinar. Então, assim, assim, né, que fazemos o apadrinhamento. Se a Cris quiser, né, também pode. É importante também ser uma pessoa um pouco mais sênior do que quem tá entrando. Sim. Ou seja, um par, né? Então, não dá pra ser uma pessoa, por exemplo, eu tô contratando um assistente e eu colocar um padrinho e um auxiliar. Porque, embora ele conheça a dinâmica da empresa, né, tenha a questão da cultura organizacional também, de vai repassar a cultura da empresa, mas ele precisa ter o conhecimento também técnico de ir lá e dar suporte. Porque, assim, ninguém vem pronto. Né? Então, a gente pode fazer o processo mais estruturado possível, encontrar a pessoa mais sênior possível. Ela é sênior naquela empresa, ou naquelas empresas na qual ela trabalhou, ela tem aquele conhecimento técnico, mas ela não tem a nossa vivência. A nossa vivência somos nós que vamos ter que ensinar, né? Somos nós que vamos ter que mostrar para ela como é que nós funcionamos, não somente em questão de cultura, é questão de atividades mesmo, né? De entregas, né? Então, RH tem em toda empresa. Mas é igual em toda empresa? Não é igual em toda empresa, né? Então, a gente sabe que a dinâmica muda. Folha de pagamento é igual em toda empresa? Mais ou menos. É um pouco diferente, porque tem empresa que é lucro real, tem preço presumido, simples, nacional. Então, acaba modificando, né? Então, quando a gente fala de apadrinhamento, a gente fala dessa troca também, né? De informação, de dado, de ensinar e acompanhar. E não somente no dia que a pessoa entrou. Não. É acompanhar pelo menos 90 dias, né? Então, é o processo de integração da pessoa. Ela começa quando ela foi aprovada na vaga e ela encerra
até os 90 dias, né? Então, dentro desses 90 dias tem bastante coisa para ensinar, bastante coisa para repassar. Não que depois dos 90 dias ela vai estar pronta, né? Mas aí ela já entra em outro processo de acompanhamento, que já entra o processo de acompanhamento de avaliação de desempenho da pessoa, porque ela já foi realmente integrada, né? É maravilhoso esse processo todo de apadrinhamento, que quem esteja nos assistindo, profissional da RH ou empresa, que coloque em prática isso, porque faz a diferença no início da jornada do colaborador na empresa. Sim. O papo tá bom, mas a gente precisa encerrar. Então, para finalizar, Cris, eu gostaria que você desse algumas dicas, né, de como estruturar esse processo de onboard dentro das empresas. Então, quem nos acompanhou nos outros episódios sabe muito bem que eu falo bastante, né, de ter tudo estruturado, né, de lá do início. Então, ter missão, visão e valores, apresentar. Se tiver organograma para incluir dentro dessa apresentação no processo de onboard, é importante colocar o organograma para a pessoa já saber com quem está falando, né, com quem ela se reporta ou não. Informar quais são os canais de comunicação que ela pode tirar dúvidas, seja dúvida de RH ou não. Se a empresa tiver um canal de ouvidoria ou um canal confidencial, que no nosso caso aqui é o canal confidencial, informar também para a pessoa no momento, né? Então, regras referente a refeitório, regras referente a folhas de pagamento, referente à contratação, datas de pagamento, tudo isso tem que estar bem claro para quem está começando, né? Então, ter definido isso, montar uma apresentação mesmo no PowerPoint, colocando tudo isso. Coloca tudo no papel e depois vai diagramando, né? Colocando as imagens, colocando para ficar apresentável realmente, né? Então, já ter tudo isso bem definidinho, sabe? Quem não tem processo de apadrinhamento, se puder fazer, faça. Faz total diferença, né? Então, as maiores dicas que eu posso dizer é isso. Tenha bem definido o que você espera da pessoa, quais são as regras, quais são as dinâmicas da empresa realmente, para que a pessoa entre e já tenha ciência de tudo que vai acontecer, não ser nada surpresa, né? Então, o processo de feedback já do colaborador já começa ali. Porque ele já não tem essa dúvida, né? Então, não corre esse risco realmente, né? Da pessoa chegar e falar, não fui informado de tal coisa, né? Então, regra de marcação de ponto, regra de refeitório dentro da empresa, tudo. Tudo que pode expor para a pessoa já de início, já expõe ali de início. Não vai assustar, gente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A pessoa já vai entrar ciente e falar... Pera, então, quais são os valores? Por exemplo, nossa ética é transparência. Transparência, já vou falar logo, olha, é assim que a gente joga, é assim que a gente espera, né? E ter essa troca também da pessoa, né? O colaborador também verifica, né? Tá de acordo com o que eu penso ou não. Ou não. Exato. E quanto, né, mais estruturado, melhor, né? Então, é a parte de tirar as dúvidas do colaborador mesmo, né? Para futuramente não ter nenhuma dúvida, né? E o onboarding, ele não é só para parecer bonitinho para as empresas, não, porque quanto mais estruturado, mais a pessoa se sente acolhida e ela vai se sentir muito mais confiante de estar inserida dentro da empresa e também vir com os resultados, né? Porque ela está começando na empresa por algum motivo, né? Exato. E sabemos, resultados são importantes. Então, quanto mais estruturado lá no início for, melhor para os resultados, para a finalização, né? Então, muito importante a questão do onboarding. E seguindo aqui todas as dicas, tudo que a gente falou, vou falar aqui do material que a gente vai disponibilizar. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai ser uma tabelinha onde tem alguns dizerezinhos. Então, vai poder fazer parte do seu kit onboard, do kit boas-vindas do seu colaborador na empresa. Então, lá você vai colocar um clipes, um elástico, um bombom, uma borracha e um lápis. São 5 itens. E lá nessa planilhinha vai ter a explicação do significado de cada item. Dá uma olhadinha, depois até volta aqui e comenta se você gostou, se você não gostou, para dar até esse feedback pra gente, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque vai valer bastante a pena incluir esse material no onboard de vocês. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, foi um bate-papo muito legal. Obrigada, viu? Então, vamos finalizar por aqui. Vou pedir para vocês de novo, deixa seu like aqui no vídeo, deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida ou sugestão para os próximos temas. Tem o QR Code aqui na tela, então siga a gente e espero vocês na próxima.